Oi, amigos do Ferrovia Sociedade, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para falar um pouquinho da história das ferrovias brasileiras. Meu nome é Vitor Pires Venkowski e nós estaremos aqui apresentando o terceiro episódio. E é importante também, quando a gente vai discutir história das ferrovias, a gente não pode simplificar a história. Então é muito comum as pessoas, quando vão falar de ferrovias no Brasil, citar a questão do rodoviarismo, que no século XX dizem que o rodoviarismo acabou com as ferrovias do Brasil. Então isso, na verdade, é uma simplificação da história e as coisas não são exatamente dessa forma. Então, como eu já falei para vocês, ferrovia, como outras infraestruturas, a ferrovia é uma demanda da sociedade. Então, nós precisamos, para realmente contar a história das ferrovias no Brasil, nós temos que entender um pouco da demanda da sociedade, no século XIX, no século XX, até no século XXI, e sendo com esse conhecimento da história, nós conseguimos realmente entender por que as ferrovias estão sendo construídas. Então, de uma certa forma, o Brasil ele seguiu mais ou menos aquilo que acontece em qualquer país do mundo. As ferrovias, a história da ferrovia no mundo, ela teve três momentos aí muito distintos. O primeiro, de desenvolvimento das ferrovias, o segundo, de uma certa decadência das ferrovias, e o terceiro, uma retomada das ferrovias. Então isso é um pouco do resumo da história das ferrovias do mundo, e o Brasil, é claro, que seguiu mais ou menos esse padrão aí. Então, é muito importante, como eu já falei para vocês no episódio anterior, que a origem das ferrovias dos países acabaram definindo o futuro das ferrovias. Então, muitos países, aí, principalmente dos Estados Unidos, Europa, eles acabaram construindo um sistema ferroviário que ele era voltado para integrar o território. Então os americanos usaram muito ferrovia para ligar todas as principais cidades, distribuir principalmente querosene de iluminação, que era um produto no século XIX muito importante lá para iluminar as residências. Então eles acabaram construindo um sistema ferroviário que acabou ligando aí todo o território nacional. De outra forma, o Brasil não. O Brasil ele acabou, assim como outras ex-colônias, ele acabou construindo sistemas ferroviários para interligar alguns pontos do território com os portos e transportar produtos para outros países. Então essa origem da construção das ferrovias acabou realmente definindo aí o futuro das ferrovias do Brasil. Então às vezes é difícil, a gente quer comparar um país com o outro, mas às vezes a origem da construção das ferrovias acaba determinando outras formas de utilização. Então, o que a gente verifica aí na história das ferrovias brasileiras, que lá no século XIX, a sociedade brasileira, ela era uma sociedade agroexportadora. Então, muito diferente de outros países aí. A história dos países eram muito diferentes. Então, o Brasil era uma sociedade agroexportadora e, por conta disso, as ferrovias foram construídas para atender a exportação desses produtos agrícolas. E, por conta disso, as ferrovias foram construídas de forma extravertida, elas ligavam alguns pontos do território com os portos. Então foi essa a lógica, a lógica de construção das ferrovias do Brasil. Então, de uma certa forma, as ferrovias no Brasil e também em outras ex-colônias, elas foram construídas para atender interesses de outros países. E isso faz uma diferença enorme quando nós procuramos estudar o uso atual das ferrovias brasileiras. Então, de uma certa forma, o que eu apresentei para vocês nesse vídeo, esse curto vídeo aqui, é que a ferrovia ela é uma demanda da sociedade, então é importantíssimo que a gente entenda a história do Brasil para poder entender a história das ferrovias. E a outra questão também que é importante, a gente não pode falar de ferrovia brasileira, ou economia brasileira, ou sociedade brasileira, sem entender também o que acontece em outros países, Porque as ferrovias brasileiras, elas seguiram, de uma certa forma, alguns acontecimentos aí em outros países, acontecimento global. Então isso é importante a gente entender, que é uma realidade brasileira ligada a uma realidade mundial também. E o que eu falei para vocês, que a partir da organização e do uso do território brasileiro, eu vou apresentar nos próximos vídeos aí 4 períodos da história das ferrovias brasileiras, tá certo? Então, como sempre, eu faço aqui nos vídeos, eu trago alguns livros aqui para apresentar para vocês. Então, se vocês
também querem indicar algum livro, querem indicar alguma publicação aí, mandem aí, coloquem aí nos comentários do vídeo que eu vou estar apresentando aqui para todos, tá certo? Mas o livro que eu queria trazer para vocês aqui, né, é a História da Engenharia do Brasil, né, é um livro da década de 90, né, então são 2 volumes aqui. Eu queria que vocês consultassem bastante esse livro aqui, porque esse livro ele tem uma história aí não só das ferrovias, mas de grande parte da engenharia nacional. Então é importante vocês entenderem um pouquinho aí a história das infraestruturas do Brasil, né? Como que as infraestruturas foram construídas desde o século XVI, né? Então nós temos aqui também, são 2 volumes, né? O segundo volume aqui também, são livros aí bem, com conteúdo muito interessante, então vale a pena vocês consultarem esses 2 livros aqui. E recentemente, já há uns 10 anos atrás aí também, né, o autor aqui, Pedro Carlos da Silva Teles, ele também reuniu aqui todas as informações desses 2 volumes, né, todas as informações relacionadas à ferrovia, para falar um pouco da engenharia ferroviária. Então esse aqui é um livro muito interessante, que vale a pena vocês consultarem. Se vocês querem ter um pouco de propriedade aí com relação ao discurso sobre ferrovias no Brasil, vale a pena vocês consultarem esses livros aqui, tá bom? Tá certo? E para finalizar, como sempre eu faço, né, eu gosto de passar algumas atividades para vocês, e eu queria que vocês pesquisassem no Google, né, é uma tarefa, eu queria que vocês pesquisassem aí como que era o transporte de cargas e passageiros antes do surgimento das ferrovias no Brasil. Então eu queria que vocês pesquisassem aí, vasculhassem no Google como é que era essa história de transportar produtos e pessoas no Brasil antes das ferrovias, né? Então eu quero que vocês pesquisem aí e coloquem assim aquilo que vocês acham interessante, muito legal, e coloquem na descrição do vídeo o que vocês acharam, tá bom? Então eu queria já, para finalizar aqui esse terceiro episódio, né, agradecer a presença de todos vocês, espero que vocês gostem, espero que vocês estudem também bastante sobre ferrovias, tá certo? E até o próximo episódio. Muito obrigado.